Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Marcos Papa. Ele é orador, ele vem por quê? Porque nós estamos aí na Semana Chico Xavier, já é a 14ª Semana Chico Xavier, realizada aqui no município de Matão. Isso porque lá atrás, o vereador então da época, Moacir Maturo, né? Ele fez aí uma lei, um projeto de lei que foi aprovado pelo prefeito da época também, instituiu no município de Matão a Semana Chico Xavier. E o Marcos Papa, que está dando esse prazer para nós, está hoje aqui no Jornal das Saudades FM, será o orador que vai abrir essa semana, já no domingo, aqui no município de Matão, o qual eu quero cumprimentar. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela Rádio Matão, pela TV. Nós estamos em multiplataforma aqui, é uma alegria estar aqui mais uma vez. Marcos, é sempre bom recebê-lo aqui no município de Matão. A gente sabe que não é a primeira vez, porque você tem amigos aqui, como o Valentim, o Teodoro Margin, que é o nosso diretor aqui da emissora também. E você vai ter o privilégio, eu falo assim, porque eu gosto e acompanho já a Semana Chico Xavier por um bom tempo, né, de abrir a semana neste domingo, é isso, né? É isso, nós estaremos lá na Sociedade Espírita Allan Kardec, aqui de Matão, convidado pelo nosso Valentim. Quero já deixar um abraço para ele, para o Teodoro, para o Orson, para todos os queridos aqui de Matão, que sempre me recebem com muito carinho, com muita alegria. A importância de trazermos esse assunto. Chico Xavier, no dia 30 agora de junho, completa 20 anos do seu desencarne, deixando um legado mediúnico e para toda a sociedade brasileira que vai atravessar os séculos como algo realmente muito inusitado para muitas pessoas, mas a gente aproveita para convidar para conhecer as obras de todos os tipos, né? Os romances romanos, as obras da série André Luiz. Agora vamos assistir o Nosso Lar 2, né? Os Mensageiros, que o Renato Prieto está estrelando. O Renato Prieto, que é ator, o conhecido que faz o papel do André Luiz, ele está terminando uma peça maravilhosa que nós precisamos dar um jeito de trazer aqui para Matão, que é sobre o Chico Xavier, né? Ele está terminando de escrever, aliás, já escreveu, está terminando de construir essa peça. Nós temos que dar um jeito de trazer aqui para Matão. A série André Luiz, com 16 livros, agora vai o Nosso Lar 2 ao ar, o Brasil inteiro está aguardando isso. Então é uma obra que deixa o Brasil mais perto do Evangelho de Jesus. Eu digo que existe o olhar espírita para o Evangelho de Jesus, construindo a mesma ideia numa outra construção. O Evangelho de Jesus sob a ótica espírita faz muita diferença e a obra de Chico Xavier aproximou ainda mais todos aqueles que a conhecem do Evangelho. Marcos, eu sei que toda a comunidade espírita conhece a obra do Chico Xavier, mas tem muitas pessoas de outras religiões também que têm uma admiração muito grande pelo Chico. Gostaria que você falasse um pouco quem foi Chico Xavier. É muito importante. Nós temos, inclusive, faz tempo que não sai uma pesquisa sobre isso, mas você foi num dado muito importante. Quando você pesquisa, quando a pergunta você é espírita, o censo, né, o censo brasileiro, quando ele faz essa pergunta, salvo engano, em torno de 4% da população se diz espírita. Quando você pergunta se acredita em reencarnação, esse número sobe acima de 60%. E quando você pergunta se você gosta do Chico Xavier, esse número sobe para 92%. Eu estou falando números aproximados, não lembro de cabeça direitinho, mas são números aproximados. Isso fez com que Chico Xavier fosse considerado o maior brasileiro de todos os tempos, numa pesquisa liderada por um canal de televisão. O Chico também chegou a ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Vamos lembrar que o Chico Xavier, ele tinha apenas o 4º ano do grupo, como se dizia antigamente, né? Agora o 4º ano do ensino fundamental, era regador de alho da horta do pai e ajudava o pai a vender bilhete de bicho. Quando o Emmanuel, o mentor espiritual dele, depois organizador da obra mediúnica dele, ele aproxima e diz que ele precisaria fazer psicografia de livros, né? Ele falou, mas eu tenho o 4º ano do grupo, como é que eu vou conseguir fazer isso? E o Emmanuel disse para ele, boa pergunta, você vai precisar de 3 coisas. Qual é? Ele disse, a primeira é disciplina. Vou resumir, né? A segunda é disciplina, a terceira é disciplina. E o Chico Xavier é um caso raríssimo de alguém que aplicou uma autodisciplina a si mesmo,
serviu na Secretaria de Agricultura de Minas por 37 anos e psicografou 415 livros, num período mediúnico de 62 anos. Então nós vamos encontrar um livro psicografado a cada 50 e poucos dias. E alguns deles, como Paulo e Estevão, um calhamaço muito grande. E sobre a obra mediúnica do Chico, eu tenho uma curiosidade para contar aqui, não sei se vai dar tempo. Dá tempo de contar? Porque é mais familiarizado com Ribeirão Preto. Ribeirão Preto também teve um prefeito espírita que frequentava a nossa casa, a Unificação Kardecista, o prefeito Camilo de Matos. E a Mocidade Espírita lá em Ribeirão Preto, na Unificação Kardecista, teve a ideia de fazer a primeira feira do livro espírita de Ribeirão Preto, uma das primeiras, se não a primeira do Brasil. Mas o ambiente era muito hostil de ataque ao espiritismo, né? Então surgiu uma dúvida, fazemos, não fazemos? Como é que a população vai encarar ter uma feira de livro espírita em céu aberto? Hoje é muito comum aqui em Matão, Ribeirão está indo para a 49ª feira do livro espírita. Mas surgiu essa dúvida, então o seu Papa, meu tio-avô, que é fundador do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, junto com o seu Bastos, o seu Cândido Pinto Valada, que foi aluno do seu Eurípides lá em Sacramento, pegaram o carro e foram para Pedro Leopoldo. O Chico ainda morava em Pedro Leopoldo. E foram perguntar como é que o Chico via essa questão de fazer uma feira de livros espíritas em praça pública. Eles sofreram um acidente no meio do caminho, deu perda total no carro, mas eles não sofreram um arranhão. Ao invés de voltar, montaram num trem e continuaram a viagem. Continuaram a viagem, ao chegar em Pedro Leopoldo, o Chico saudou a todos, né, o seu Papa, a dona Albertina, a esposa dele, o seu Massaro, o seu Bastos. Como vai, como vai? Aí o Chico pergunta, Papa, quem que é Camilo de Matos? Seu Papa, foi prefeito de Ribeirão, frequentava a Unificação Kardecista. Por que, Chico? O Chico disse, não, porque ele está aqui ao meu lado e ele quer ditar uma mensagem. Essa história está num livro editado pela Federação Espírita Brasileira que se chama Taça de Luz. E o Chico entra no detalhe, eu estou resumindo bastante aqui. Ele entra no detalhe, mas o Dr. Camilo de Matos diz o seguinte, foi uma ação das trevas o acidente, mas nós também estamos aqui e, portanto, vocês não sofreram um arranhão. Façam a feira do livro espírita, perseverem no bem. E aí ele cunha uma frase que marca as nossas vidas quando ele diz, a perseverança no bem desfaz todas as sombras. Dito isso, o Chico orientou a fazer a feira e disse, vou fazer a palestra de abertura. E ele ia para Ribeirão Preto, então durante alguns anos o Chico foi para Ribeirão Preto abrir a feira do livro espírita. São episódios que guardamos com muita atenção, com muito carinho, porque o que nos resta a não ser perseverar na transformação de nós mesmos e da sociedade na qual nós reencarnamos. Bem, eu sou leigo para falar a respeito disso. Eu gosto da doutrina espírita, mas eu não sou espírita. E eu vejo no Chico uma pessoa muito simples, foi muito simples, uma pessoa que sempre passou para nós uma coisa boa, um sentimento bom, uma tranquilidade, uma explicação do sentido da vida. Sempre vi dessa maneira no Chico. Eu acho que não só eu, muitas pessoas que talvez não tenham o conhecimento que vocês têm sobre a doutrina espírita. São pessoas de outras religiões, mas que também gostam do Chico por tudo que ele foi. Aqui, por exemplo, na nossa Semana Chico Xavier, a gente considera o Chico como um homem chamado amor, por tudo que tem feito. E foi, durante todos os anos da sua vida, e creio que até hoje ainda faça muito pela população, pelo ser humano, levando essa maneira mais fácil de encarar a vida que nós passamos durante esse período aqui na Terra. Imagino desse jeito. Me corrija, como eu digo para vocês, sou leigo, estou aprendendo com vocês essa doutrina que eu admiro e gosto também. Bem, nós estamos conversando aqui com Marcos Papa. Ele é nascido em Ribeirão Preto, expositor da doutrina espírita, foi presidente da Unificação Kardecista de Ribeirão Preto, é bacharel em Direito, é vereador na cidade de Ribeirão Preto também, presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mobilidade Urbana, atualmente em questões de proteção ao meio ambiente. É um currículo extenso para uma pessoa que a gente está tendo o prazer de conhecer aqui. Eu sei que logo mais ele vai viajar até Atibaia. Hoje nós temos um seminário em Atibaia, não é isso, Marcos? O Congresso Estadual de Espiritismo, o 18º Congresso Estadual de Espiritismo, que Atibaia mais uma vez vai sediar. Tá certo. E está tendo o prazer de passar primeiro aqui na cidade de Matão, porque domingo ele estará aqui em Matão, abrindo aí a 14ª Semana Chico Xavier.
Gostaria que você falasse um pouco mais dessa palestra que será proferida no domingo. Muito bem, como nós afirmamos aqui, com muita simplicidade, o Evangelho de Jesus sob a ótica espírita, ele faz muita diferença. Chico Xavier, ele aprofundou o Evangelho, ele aproximou o Evangelho das pessoas através dos seus romances, através das cartas psicografadas às famílias. Mesmo quem está habituado a lidar com o fenômeno mediúnico, admirava o inusitado, as revelações, o nome das famílias, dos familiares, muitas vezes vindo uma mensagem por um avô, por um bisavô que a própria pessoa desconheceu, afastando uma tese que algumas pessoas diziam tratar do fenômeno da telepatia. A pessoa, na ansiedade de receber uma mensagem, pelo fenômeno da telepatia, transmitia para o médium o desejo, a comunicação que ele desejava receber. Quando numa carta nós vemos nomes de familiares que ignoravam os fatos, que ignoravam o nome daqueles antepassados, nós vamos ver o fenômeno mediúnico puro. E o Chico fez isso como ninguém. Por isso que ele é o maior médium de todos os tempos. Nós falamos isso, e até através da mediunidade dele, existe uma obra-prima que eu convido os nossos, quem nos ouve, quem nos assiste, a conhecer, que é Opinião Espírita. É um livro que alterna as mensagens de Emmanuel e André Luiz, na qual Emmanuel, já na introdução, faz uma advertência que nós espíritas não brigamos por conta de religião. Ou não deveríamos brigar, né? Muitas vezes a gente se empolga e extrapola um pouquinho. Mas a gente não deve brigar por conta de religião, mas temos a nossa opinião. E aí sim, com energia, com serenidade, esse binômio que o Dr. Bezerra de Menezes gostava muito, energia com serenidade, levar a nossa opinião. Veja, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele resgata dos evangelhos os ensinamentos morais de Jesus. Então nós vamos ver ali a parábola do semeador, nós vamos ver ali a parábola do filho pródigo, nós vamos ver ali várias parábolas que trazem o ensinamento da transformação moral do ser humano, da transformação do caráter. O Sermão da Montanha, bem-aventura os que sofrem, porque deles é o reino dos céus, porque serão consolados. O Sermão da Montanha diz que ele bem-aventura os puros de coração, porque verão a Deus. Nós vamos ver Jesus recomendando o perdão incondicional. Quando Pedro pergunta se devemos perdoar 7 vezes, Jesus responde 70 vezes, 7 vezes. Então ele diz, se alguém te bate numa face, oferece a outra que não seja vingança, porque o perdão é uma lei universal. Ama o teu inimigo, bendiga aquele que te calunia, ora por aquele que te persegue. Veja, quantos de nós não desencarnamos sem sequer cogitar dessas questões? Terá sido uma existência perdida? A doutrina espírita vem mostrar que não, e a obra de Chico Xavier aprofunda muito mais esses conceitos. Percebe? Quantos de nós desencarnamos sem sequer cogitar? Todos nós estamos aqui nos aplicando para colocar em prática, para alinhar a nossa conduta a essas recomendações do mestre. Muitas vezes passamos uma existência nessas tentativas, e eu acho que é isso que vale, porque somos imperfeitos, mas escolhemos ser imperfeitos úteis e não imperfeitos inúteis. Então estamos abraçando o trabalho, abraçando o estudo, sob a bandeira principal da caridade, da fraternidade universal. Faz muita diferença, porque imagine alguém que hoje, infelizmente, está sendo submetido a condições análogas a de escravo, ou mesmo escravizados mesmo, em alguns países, como acontece nos barcos de pesca do mundo inteiro, Nós vemos barcos de pesca nas costas de países africanos, recrutando trabalhadores que, na verdade, serão escravos em alto mar. Como pode Deus permitir isso? Ou como fazem alguns amigos meus que me perguntam, uma pergunta muito pertinente, onde é que está Deus que não vê isso? Eu acho uma pergunta super pertinente. A gente vê muitas vezes uma criança sendo violentada, estuprada e morta, e tantas pessoas sofrendo o que nós chamamos na doutrina espírita das consequências, da colheita dos plantios. Mas alguém que não crê na doutrina espírita, com razão pergunta, onde está Deus que não vê isso? E aí a doutrina espírita, recolhendo dos evangelhos o ensinamento universal a nós revelados por Jesus, diz o seguinte, quando Jesus afirma, a cada um será dado segundo suas obras.
ensinando que a lei de causa e efeito governa as relações sociais. Quando ele fala para Pedro, Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que faz perecer pela espada perecerá. Jesus o tempo todo está dizendo que nós somos governados pela lei de causa e efeito. Aliás, nunca um cientista descobriu um efeito que não tenha uma causa. E Allan Kardec, lá no livro A Gênese, ele afirma isso, né? Todos os campos da ciência, você vai estudar que existe causa e efeito, que existe uma lei que explica. Então, por exemplo, na biologia, na cosmologia, em todos os campos da ciência, você vai encontrar uma explicação, você vai encontrar uma ciência profunda, você vai encontrar uma causa para aquele efeito. Não poderia ser diferente na questão da humanidade, não poderia ser diferente na única criação de Deus, que é o ser humano, que pensa, que sente. Nós não poderíamos estar submetidos à sorte e ao azar. Nós não acreditamos na sorte e no azar. Então nós acreditamos que há uma razão profunda e à medida que evoluímos, nós vamos entendendo em mais profundidade essas questões hipercomplexas. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele falou bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Não é que vai ver a figura de Deus, a pessoa de Deus, mas entender em profundidade as suas leis. Aí, tá falado então, domingo, dia 26, às 8 horas da noite, no Centro Espírita Allan Kardec, tem Marcos Papa, será orador, e o tema Evangelho de Jesus na obra de Chico Xavier. É isso, Marcos? É isso que nós vamos aprofundar um pouco mais. Valeu a pena aqui esses minutos para a gente dar um aperitivo do que será a palestra. Convido a todos então para estar no Allan Kardec no domingo às 20 horas. Nós vamos aprofundar bastante esses conceitos. Obrigado pela sua presença, seja sempre bem-vindo à cidade de Matão, tenha um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Jornal Saudade FM, em Matão. Uma alegria muito grande ser recebida por vocês. Um grande abraço a todos.